A história de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca foi um marechal que proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889, expulsando a família real para a Europa, e se tornando o primeiro presidente do Brasil, onde o seu cargo durou até 23 de novembro de 1891, quando ele renuncia por causa de alguns problemas políticos e econômicos. No entanto, a história completa dele tem muito o que falar. Então vamos lá. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu no dia 5 de agosto de 1827, na cidade de Alagoas, que hoje é o atual município de Marechal Deodoro. Filho de Rosa Maria Paulina de Barros Cavalcanti, e de Manuel Mendes de Fonseca Galvão. Seu pai era do Partido Conservador e Militar, sendo tenente-coronel, que influenciou seus filhos a seguirem a carreira política e militar, e um desses filhos foi Deodoro. Ele tinha 7 irmãos e 2 irmãs, onde todos os irmãos foram à Guerra do Paraguai, principalmente Deodoro, mas apenas 3 deles morreram naquela guerra. Em 1843, começa sua carreira militar, indo para o Colégio Militar do Rio de Janeiro para fazer curso de artilharia, terminando o curso em 1847. Um ano depois, em dezembro de 1848, Deodoro foi para Pernambuco, e incorporou-se nas Forças Armadas, sob o comando de José Joaquim Coelho. Em 1849, foi para a Revolução Praieira naquele mesmo estado, e depois foi promovido a segundo, nomeado como capitão. Em 1869, com seus 33 aninhos, ele se casa com Mariana Cecília de Souza Meirelles. Historiadores acreditam que Deodoro tinha disfunção erétil, e por causa disso, eles não tiveram filhos. Em 1864, Deodoro participou na Guerra do Uruguai, participando do Cerco de Montevidéu, considerada sua segunda participação em guerras. Depois da capitulação da cidade, seguiu para a Guerra do Paraguai, considerada sua última participação em guerras, onde lutou com bravura, nomeado como coronel e recebendo as medalhas de bravura. Em 1873, Deodoro foi nomeado como brigadeiro, e depois como marechal de campo em 1884. Bem, agora chegamos num período da história do Brasil que foi importante para a proclamação da República, que foram os ideias republicanos. No Brasil, já existiam algumas ideias de caráter republicano, tanto no período colonial quanto no período imperial, mas foi a partir de 1870 que essas ideias que se intensificam. Então, em 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca proclama a República, fazendo a Câmara Municipal assinar o fim do Império e o começo da República. Agora começamos o governo de Deodoro da Fonseca. As suas primeiras medidas foi a criação do primeiro Ministério da República, e a criação da Assembleia Constituinte, que foi responsável pela criação da primeira Constituição em 1891. O Estado também se separa da Igreja, deixando um país como um Estado laico, ou seja, sem religião oficial. Naquele período de governo, o café estava se tornando o produto mais produzido no Brasil, com o seu foco, o Estado de São Paulo, e tendo uma ótima posição na época. As Forças Armadas basicamente governavam os estados brasileiros no lugar de políticos. Tudo ia muito bem, até acontecer uma inflação no país. Tudo começa quando o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, decide melhorar a economia no Brasil, imprimindo mais papel moeda e criando muitas indústrias. Essas medidas implantadas pelo menos gerou uma grande inflação no país conhecida como encilhamento. Esta inflação foi o estopim para que Deodoro renunciasse. Em 24 de fevereiro de 1891, foi criada a Constituição de 1891, inspirada no liberalismo norte-americano, e, como já dito, foi criada pela Assembleia Constituinte. A Constituição mudou umas coisinhas no país. Transformou as províncias em estados, o mandato presidencial seria de 4 anos, os estados teriam uma certa autonomia, podendo criar leis, eleger seus presidentes, fazer comércio, entre outros. A Constituição também diz que o presidente será eleito por votação, sem a participação de analfabetos. Também foi aprovado o casamento civil, atestado de óbito, registro de nascimento, e em 26 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca é eleito presidente da República pelo Congresso Nacional, tendo como vice-presidente o Marechal Floriano. Nos meses finais de seu mandato, Deodoro sofreu com instabilidade política por causa de seu autoritarismo que ele mesmo instalou.
Tanto que em 3 de novembro do mesmo ano, Deodoro dissolve o parlamento, promovendo novas eleições e corrigindo algumas coisas na Constituição de 1891. Líderes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco, junto com a Marinha e o Exército, já estavam tendo planos de acabar de uma vez por todas com o Deodoro. O presidente queria dissolver o Congresso, mas foi avisado pelos militares para não fazer isso, e seguisse em frente. A Marinha iria bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Com esses problemas políticos e econômicos, e com sua saúde fragilizada, Deodoro renuncia do cargo em 23 de novembro de 1891, sem sequer completar um ano de mandato. Quando ele renuncia, o seu vice, Floriano Peixoto, toma posse. Os governos entre Deodoro e Floriano Peixoto ficou conhecido como República da Espada, que começa desde a proclamação da República até a posse de Prudente de Moraes. Uns meses se passaram, e Deodoro morreu em 23 de agosto de 1892, aos 65 anos, vítima de uma crise de dispneia, no município de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E é isso, pessoal, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. No próximo vídeo, eu irei contar a história da revolta da vacina. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. E é isso, tchau e até o próximo.